Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Juntos para mais uma quarta da bênção, para a honra e glória do nosso Deus, né, igreja? Muito feliz em estar aqui, tá? Para ministrar a palavra do Senhor, tá? Para te passar o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de nós, o que Ele quer de você. O que Ele tem para te falar neste dia, tá? E hoje nós estamos começando uma série nova, é isso mesmo, vamos iniciar a série A Bênção em Servir a Deus. Olha que maravilha, igreja, vamos falar um pouco sobre é uma bênção servir a Deus, é um privilégio servir a Deus, é uma honra servir a Deus, né? E como será que eu devo servir a Deus, né? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera de você? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa série, tá? Te convido para orar comigo, tá bom? Fiz algumas anotações aqui. Mas para iniciar eu te convido para estar orando, concordando, tá? Dando o seu amém, recebendo, abra seu coração, abra sua mente, os seus ouvidos espirituais, para você ouvir Deus falar com você, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus fiel, Deus justo, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por este momento, Senhor, por essa direção dessa nova série sobre a bênção em te servir, ó Deus. Fala comigo, fala com a sua igreja, fala com o seu povo, alcança vida, Senhor, neste momento. Fala o que o seu povo precisa ouvir, meu Deus. Não aquilo que nós queremos, Pai, mas aquilo que nós precisamos, Senhor. Se faça presente neste lugar, se faça presente, Senhor, com aquela que está aqui me ouvindo agora, me assistindo agora, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? Então eu quero começar aqui meditando, né, em João 12, 26, que diz o seguinte: quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Eu sempre falo isso, não é a primeira vez que eu falo isso aqui, igreja. O nosso Deus é um Deus justo, é um Deus fiel. Ele não é homem para ficar devendo nada para ninguém. E quando a gente fala em servir, eu gosto de dar o meu exemplo, eu gosto de dar o meu testemunho, porque eu sou um testemunho vivo do que o Senhor fez, do que o Senhor mudou na minha vida, na minha história, na minha rotina, no meu estilo de vida. Alcançou a minha vida profissional. O Senhor, quando Ele entra na vida de alguém, Ele não entra só num pedacinho, não. Eu vou entrar aqui só nessa parte aqui de saúde. Não, igreja. Quando o Senhor entra na nossa vida, nós precisamos permitir que Ele alcance todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos servi-lo com excelência. Porque, igreja, não é de qualquer maneira que eu ou que você irá servir a Deus, né? Quando eu fiz isso, né? Eu falei para Deus, falei, Senhor, chegou num nível da minha vida profissional que eu não estava suportando mais, né? E era algo que eu sempre amei. A minha vida profissional sempre teve em primeiro lugar. Sim, a minha vida profissional estava em primeiro lugar porque eu confiava na minha carreira, no meu trabalho e não em Deus.
né? Então, quando eu conhecia o Senhor, Ele colocou essa situação em ordem. Ele mudou as prioridades, porque Ele é em primeiro lugar, entendeu? Só que chegou no nível que o Senhor, Ele muda o nosso interior também, quando a gente quer, quando a gente fala para Ele, Senhor, eis-me aqui. Mas não é um eis-me aqui da boca para fora, é um eis-me aqui de verdade, em espírito e em verdade. E quando ele entrou, o Espírito Santo entrou, que ele começou a mudar, né? Eu falei, meu Deus, eu não quero mais servir ao homem. Eu quero trabalhar para o Senhor. O Senhor é o meu chefe. O Senhor é o gestor da minha vida, da minha profissão, da minha saúde, da minha carreira, de tudo. E assim ele fez. Ele me mudou de área, né? Entregou meu ministério, tanto de embaixadora, pastora, né? Os atendimentos, enfim, ele mudou. Mas o Senhor, para ele nos entregar algo, também não é de qualquer maneira, porque ele sonda o meu e o seu coração. Entende? Então ele não vai te entregar um ministério, ele não vai te entregar algo se não tiver uma transformação aqui dentro. Eu vejo muitas pessoas, tá? Que estão ali, ó, numa vida cristã há muitos anos, mas eu não vejo tanta mudança na vida dessa pessoa. Então a gente tem que parar para refletir. O que está acontecendo? É Deus que não está fazendo? Igreja, não é Deus que não está fazendo. Sou eu que estou limitando a Deus. Eu deixei Ele entrar só em alguma área. Senhor, cuida da minha saúde, minha vida financeira. Mas muitas vezes a gente não quer renunciar. A gente não quer admitir que nós precisamos largar alguns vícios, largar alguns deuses, para verdadeiramente Deus nos entregar tudo que Ele precisa entregar, inclusive servir a Ele, tá? Não vou falar que tem pessoas que quem serve a Deus não peca, não, igreja, nós somos pecadores, mas ai daquele que se propõe a servir a Deus e daqui a pouco começa a escandalizar, a entrar na iniquidade. O que é iniquidade? A pessoa começa a pecar e não é isso aqui, perde o temor a Deus. Quando vê aquele pecadinho, porque não existe pecadinho, já se transformou numa iniquidade. Entendeu? Então, assim, a pessoa perde o temor a Deus. E eu vou falar uma coisa para você, igreja. Uma coisa que nós devemos ter é temer a Deus. Por que que muitos homens, muitas mulheres, cristãos, né? Ou eu digo cristão que tem a fé em Cristo ali, segue a Cristo, Jesus, né? Não trai as suas mulheres, sua mulher, não trai o homem, o esposo, a esposa. Muitas vezes, igreja, a pessoa ama, né? Mas é por amor a Deus. Opa, se eu fizer isso, Deus tá vendo. A esposa pode nunca descobrir, o esposo pode nunca descobrir, mas Deus vê. Então, quem teme a Deus, Deus sabe quem teme a Ele. Igreja, Deus conhece quem está na presença dEle em espírito e em verdade. Ele não quer que alguém sirva a Ele de qualquer maneira. Ele não é isso que Ele quer. Entendeu? E vamos seguir aqui, igreja. Vamos seguir aqui. Servir ao Pai implica seguir Jesus, suas leis e seus mandamentos. Amém? E de que forma eu posso servir a Deus? Vou falar algumas, tá? Primeira coisa, conheça mais sobre Ele. Eu não estou dizendo
para conhecer de maneira superficial. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. O próprio inimigo, o diabo, conhece a Bíblia. Entende? Mas de que adianta eu conhecer a palavra, as histórias? Tem gente que domina as histórias bíblicas, né? Porém, apenas é conhecedor. Igreja não é sobre isso. Igreja, nós precisamos conhecer. Mas nós precisamos ir além. Nós precisamos viver o que a palavra diz. Entende? Precisamos ter intimidade com Ele. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa. Conheça Ele de maneira íntima, de se relacionar com Deus, a ponto de você estar sensível a ouvir o Espírito Santo falar, a ponto de você ter discernimento quando uma profecia, quando uma revelação não vem de Deus, tá? Porque nós que estamos na presença de Deus, não adianta vir falso profeta falar que, não, cai por terra. Então é neste nível que nós precisamos ter intimidade com Deus, tá? Segundo, muitas vezes não sabemos exatamente como servir a Deus por falta da intimidade com Ele. Afinal, quando temos um contato próximo com o nosso Pai, né, Deus, Ele nos mostra quais atitudes em nossa vida vão agradar a Ele e glorificar a Ele. Ele mostra. Terceiro, da mesma maneira que Ele mostra as nossas atitudes boas, Ele também mostra quais atitudes precisamos mudar, transformar. Servir a Deus requer transformação. Não podemos servir a Deus de qualquer jeito, tá? É o que eu acabei de falar aqui para vocês. Em Atos 7:33 diz, né? Então o Senhor disse: tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Imagina, vamos falar aí de pregadores, de pessoas que estão em cima de altares, de púlpitos. Entendeu? Pessoas que estão ali no nome do Senhor. É sagrado. É sagrado. Então, muito cuidado quem entrou no automático e está servindo a Deus de qualquer jeito. Vai chegar uma hora que Ele vai parar essa pessoa. Ele vai parar. Ele limpa o altar. E eu digo mais, Deus, Ele é longânimo. Uma pessoa que serve a Deus está na iniquidade, né? Porque Deus sabe quando a pessoa está na transformação, está no processo de libertação e quer uma transformação. Da diferença daquela pessoa que não está nem aí mais, que perdeu o temor a Ele. Então, Ele é longânimo, Ele avisa. Porém, se a pessoa não se arrepende e não tem uma transformação genuína, o nosso Deus permite Satanás envergonhar, tá? Quantos escândalos a gente vê? Quantos escândalos a gente vê é Deus permitindo o inimigo desmascarar? Deus permite, igreja. Deus permite. Entendeu? Ele é santo, ele é puro. Ai daquele que usar o nome do Senhor de qualquer jeito. Ai daquele, tá? E tem muita gente, como eu tava falando lá no começo, que tá aí na vida cristã, né? Mas que às vezes dá uma patinada. Opa! Tá na hora de refletir e perguntar para o Senhor em que área essa pessoa precisa mudar. Em que área precisa de transformação. Para avançar no reino de Deus. Para avançar no reino de Deus. Amém? Quarto, por isso o primeiro passo
que você deve dar, que nós devemos dar, é se aproximar de Deus e conhecê-lo melhor, igreja, tá? Em Tiago 4, do 8 ao 10 diz: cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Olha, lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mude as suas risadas em choro e a alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Então, vocês entendem? É forte, mas é a palavra do Senhor. Ele é santo, ele é perfeito. Então, a gente precisa se achegar nele, lavar as nossas mãos, ou seja, tirar o pecado, nos limpar o nosso coração, igreja. Limpar o nosso coração. Quantas pessoas, estão aí fazendo a obra com o coração amargurado, rancoroso, precisando liberar perdão, precisando pedir perdão. Nós precisamos de humildade. Precisamos de humildade, de reconhecer e falar, opa, eu preciso me acertar com o meu irmão, entendeu? Porque senão nem a minha oferta o Senhor recebe. A nossa parte a gente tem que fazer, tá? Se é pedir perdão, que a gente peça. E aí o outro, se ele vai liberar o perdão ou não, é com ele, aí é ele e Deus. A nossa parte a gente tem que fazer. Ou se é liberar o perdão e tá difícil, Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Tira isso do meu coração, reconheça e queira tirar essa amargura do seu coração. Libera o perdão. Ore pela vida do outro, entrega o outro para Deus. Não somos nós quem vamos fazer justiça, é o nosso Deus, tá? É o nosso Deus. Confie na justiça de Deus. Confie, tá? Igreja, neste primeiro momento, nesse primeiro capítulo aí dessa série, é isso que eu tenho para falar para você. Receba. Faça uma reflexão. Queira servir ao Senhor em espírito e em verdade. Não entre na presença dele de qualquer maneira. Entre com o coração humilde. Aqui, ó. Chore. Entendeu? Se humilhe. E ele te colocará numa posição de honra. Não espere a honra do homem. Não espere a honra de pessoas importantes. Espere a honra dele. Creia que é ele que vai te honrar. Não se apegue no que os outros estão pensando. Igreja, se eu fosse me apegar no que as pessoas acham ou deixam de achar, talvez eu já teria desistido. Mas quando isso acontece, eu olho para o meu Senhor. É Ele quem me chamou, é Ele quem me ungiu. Entendeu? Então eu trabalho para Ele. Lógico, com amor ao próximo, Mas eu presto conta para Ele. Foque nisso, igreja. Foque nisso. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção para a honra e glória do nosso Deus. Deus te abençoe.